Olá, meus amigos, colegas da área de educação física, professores, meus alunos, meus ex-alunos, enfim, todos que tiverem acesso a assistirem esse vídeo. Eu venho, através desse vídeo, tentar responder uma questão que está em muita evidência na sociedade atualmente por conta da crise pandêmica de coronavírus. Que é a pergunta: será que é realmente saudável, será que é realmente seguro eu treinar em uma academia? Está havendo agora a flexibilização da quarentena, os setores comerciais, alguns já estavam voltando às atividades, e agora a gente está observando por todo o país, estado de Minas Gerais, na região do sul de Minas, cidades que têm casos confirmados de coronavírus e cidades que não têm, as academias estão tendo a possibilidade, estão recebendo a autorização para poder voltar às atividades. Então, para responder essa pergunta, eu tenho que levar em consideração que esse é um setor que está sofrendo muito economicamente desde o começo do problema. Então, as pessoas precisam, não só proprietários de academia, mas funcionários, pessoas que trabalham na limpeza desses locais, instrutores. São pessoas que dependem que essas atividades estejam funcionando, para poder ter renda e garantir a sua subsistência. Mas é preciso levar em consideração também outros fatores, que é a segurança do usuário desse estabelecimento. Então, para responder essa pergunta, eu vou levar em consideração uma pesquisa, um estudo que foi desenvolvido por duas universidades europeias, uma de Eindhoven, na Holanda, e uma na Bélgica, na cidade de Leuven, Universidade Católica de Leuven e Universidade Tecnológica de Eindhoven. Então, eles utilizaram como metodologia para a realização dessa pesquisa ferramentas de fluidodinâmica e túnel de vento, para descobrir qual é o raio, a distância em que uma pessoa contaminada pelo coronavírus ela pode transmitir o vírus para outra pessoa. Então a gente tem a orientação da Organização Mundial da Saúde, que pede para que tenha uma distância de uma pessoa para outra de 2 metros. Mas essa orientação ela veio considerando que essas pessoas só estariam realizando atividades essenciais, Então, geralmente em filas de banco, em filas de supermercado, de outros comércios do setor de alimento, E considerando que essa pessoa está parada nessa fila, ou que está fazendo uma caminhada ali entre a seção do supermercado, por exemplo, mas com um baixo nível de atividade física, caminhando devagar ali, retirando seus produtos. Então essa pesquisa ela é mais específica, porque ela trata com a atividade física em si, para saber tanto dentro das academias, quanto as atividades de rua, caminhada de rua, o ciclismo, o Cooper, que é a corrida. Qual é a distância que seria seguro uma pessoa estar da outra sem se contaminar? E aí a conclusão foi uma surpresa. Concluiu-se que o raio, a distância em que você é contaminado, mesmo assintomático, a pessoa está se sentindo bem, mas está contaminada, ela pode transmitir uma distância de 5 a 10 metros o coronavírus para outra pessoa. Então, levando isso em consideração, para ser mais específico, uma pessoa estiver fazendo uma caminhada, uma velocidade média de 4 km por hora, 5 km por hora, ela pode transmitir o vírus pelo ar a uma distância de até 5 metros. E no caso da corrida, a pessoa com a velocidade média acima de 10 km por hora, mais próximo de 14 km por hora, que é uma velocidade que pessoas experientes ou mais bem condicionadas conseguem manter até por longos períodos.
uma contaminação pode ocorrer até 10 metros de distância. Então, a gente tem que avaliar, né? Eu refaço a pergunta, será que é seguro eu fazer atividade física dentro de uma academia? Vou repetir, atividade física é essencial, é saúde quando é bem orientado, né? Quando o profissional, o professor responsável, ele tem ética, ele é bem formado, ele entende o que ele está fazendo, né? E esse estudo, ele não considera, por exemplo, né, uma falha talvez do estudo, ele não considera, por exemplo, rajadas de vento. Então você está correndo na rua, uma rajada de vento poderia levar essas partículas contaminadas numa distância ainda maior, né, através do arrasto ali da pessoa que está fazendo a corrida, ainda maior que 10 metros. Isso numa área aberta. Então, se a gente pensar que as academias têm uma estrutura em que a área é fechada, é um ambiente fechado, né, um ventilador, por exemplo, dentro desse ambiente, poderia fazer com que essa partícula contaminada rodasse todo o ambiente e, eventualmente, uma pessoa contaminada ali, mesmo utilizando a máscara, mesmo utilizando o álcool em gel, né, mesmo tendo distanciamento social, essas são medidas que visam amenizar o contágio, mas elas não garantem que não vai ocorrer o contágio. A Universidade da Califórnia e o NIAID, é o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, já garantiram através do estudo que partículas contaminadas elas podem ficar no ar por até 3 horas. Então vamos supor uma situação, a academia voltou, você tem lá um profissional responsável, está tomando as medidas que são possíveis, né? Eu não conheço uma academia que tenha um espaço e uma estrutura suficiente que possa dispor os seus equipamentos de 5 a 10 metros de distância, né? Lembrando que o ambiente fechado, o risco de contaminação ele é muito maior do que no ambiente aberto, né? As partículas vão demorar mais tempo para se dissipar. Como que você pode afirmar ou garantir a segurança das pessoas que estão frequentando aquele local? Eu estou falando dessa academia mais tradicional de musculação, né? Tem mesa de supino, crossover, esteiras, né? Mas o mesmo se dá para academias especializadas em lutas ou academias especializadas em dança. Como é que você vai dispor um espaço para a pessoa executar ali o seu treinamento, sua dança, solo, e garantir essa distância, né, de 5 a 10 metros? Como que você vai garantir isso? E o profissional de educação física, ele não tem como saber qual pessoa está contaminada ou não, até porque a própria pessoa muitas vezes não sabe que está contaminada. Quando ela vai descobrir que ela está contaminada, ela já teve contato com diversas outras pessoas. Então eu vi muito nas redes sociais, nessas discussões, as pessoas usando o argumento de que em outros países já está tendo a flexibilização, já está tendo a flexibilização da quarentena para academias, né? Mas não argumentam, não levam em consideração que nesses países o isolamento social atingiu uma porcentagem de 70%, acima muitas vezes 70% das pessoas aderiram ao isolamento social, que não foi o caso do Brasil. E por longos períodos, né, meses. Não leva em conta também a tecnologia disponível, né? Os aparelhos que testam a distância. A pessoa joga um laser, né, uma iluminação no corpo da pessoa e ali informa instantaneamente qual é a temperatura corporal da pessoa. Não leva em consideração que essas academias que estão retornando, por exemplo, eu vi um professor de judô falando, em breve nós estaremos voltando às nossas atividades, a academia no Japão já retornou às atividades. Não leva em consideração que essa é uma academia de ponta, muitas vezes ela está dentro de um clube profissional, né? Ela está dentro de uma universidade de ponta, né? Na capital, Tóquio. O número de testes é abundante, né? O número de testes é muito maior do que o número de pessoas ali para serem testadas naquele local.
testes rápidos, né? Então a pessoa pode chegar na academia, fazer o teste, chegar naquele setor ali da universidade que está fazendo treinamento, geralmente atletas de alto rendimento, e a pessoa pode esperar numa sala isolada, esperar o resultado para ir ter contato com outras pessoas, ainda assim utilizando máscara, utilizando luva. Então, assim, as pessoas estão usando essa informação de que outros países estão, né, China, Japão, alguns países na Europa estão flexibilizando a quarentena e abrindo as academias, mas não levam em consideração nenhum desses outros fatores, que não é a realidade do setor de academia no Brasil, nem nas capitais, que dirá no interior, no sul de Minas, no interior dos estados. Uma coisa que eu gostaria de fazer, né, não é uma intenção de denunciar, nem de acusar ninguém, mas a gente que está, né, nesse setor, a gente sabe, né, o brasileiro ele é tão criativo, mas nem sempre ele é criativo para questões positivas, né? Então, assim, eu tive contato com diversas pessoas que afirmaram que fazem parte de grupos de aplicativos de comunicação em que eles criaram uns treinos clandestinos, né? Jogo de futebol de final de semana clandestino, treino de artes marciais, né, na garagem do professor, na casa do professor, com um colega, né, muitas vezes o professor fornecendo esse serviço, né, e será que é ético você ter numa cidade que tem um decreto municipal que impede academias de funcionar, que você faça um treino clandestino, um jogo clandestino? Será que essa pessoa está pensando realmente, muitas vezes um profissional, uma pessoa formada na área da saúde, na educação física, será que ela está pensando realmente no seu bem-estar, na sua saúde? E a questão da fiscalização, né? A gente mora no Brasil, infelizmente, onde não há fiscalização, tem pessoas burlando, né, as regras. Então, mesmo em cidades em que ainda não estava permitido que as academias fornecessem o serviço, a gente sabe, a pessoa que frequentou lá sabe, quem frequentou sabe o que eu vou falar, que muitas academias estavam com as portas fechadas, mas aquela portinha da direita ali no cantinho, o professor está recebendo as pessoas estão indo lá, estão treinando, né, estão rompendo o isolamento, não estão tomando as medidas necessárias. E o quão responsável é você fazer isso, né? Então, o isolamento social, voltando a falar do isolamento social, ele pode poupar 70 mil vidas, segundo especialistas que estão acompanhando a situação no Brasil, pode poupar 70 mil vidas, né? A gente pode ter 30 mil mortes aproximadamente, ou 100 mil mortes. Então, se a maior parte da sociedade aderir ao isolamento social, a gente pode estar poupando 70 mil vidas. E, claro, levando em consideração que tem pessoas que não tem como realmente ficar em casa, mas o esforço político dessas pessoas deveria ser para pressionar as autoridades, para pressionar vereadores, deputados estaduais e federais, né, para, junto ao chefe do executivo, ampliar o número de contemplados pelo auxílio emergencial, né, aumentar o valor do auxílio emergencial. Inclusive, o auxílio emergencial ele serve para profissionais autônomos da educação física, justamente por reconhecer que esse setor é um setor que pode se tornar um vetor de transmissão, de contaminação do vírus. Então, assim, eu venho fazer através desse vídeo um alerta, né? Nenhuma academia pode garantir, né, que as pessoas estão seguras treinando. Você não precisa estar dentro de uma academia para estar ativamente fisicamente ativo, né? Eu fiz um outro vídeo falando de possibilidades de atividade física dentro de casa. Eu reforço o convite para vocês assistirem esse vídeo também. E essa situação ela vai passar, mas as nossas atitudes elas serão lembradas. Então fico alerta para a população, para os meus colegas, meus amigos.
Se você puder, não retorne às atividades dentro de uma academia. A sua vida importa e a vida das pessoas que estão ao redor de você importam muito mais. Então, usem máscaras, respeitem as orientações da Organização Mundial da Saúde e se sintam convidados para comentar, curtir, compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por todos que estão me assistindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.